como o tema do nosso trabalho são os reinos bárbaros, a gente precisa entender como esses reinos bárbaros foram formados ali no território do Império Romano, principalmente do Império Romano Ocidental. Basicamente existia o Império Romano, que era o ocidental e o oriental, só que basicamente o Império Romano ele era muito grande e foi conquistando vários territórios, vários povos. E os povos não romanos foram chamados de bárbaros. E consequentemente, como o Império havia conquistado vários territórios e vários povos, esses bárbaros acabaram pressionando principalmente o Império Romano Ocidental, que não conseguiu resistir, e esses bárbaros invadiram esse território do Império Romano Ocidental e, consequentemente, implantaram ali naquele território o sistema feudal da Idade Média. Sobre os vândalos. O reino vândalo ele foi um reino estabelecido pelos vândalos, mais especificamente por Genserico, no norte da África e Mediterrâneo, de 435 a 534. A ocupação da África pelo povo vândalo pode se justificar pela busca de segurança ou fuga dos antigos ataques romanos. O reino originou-se do assentamento dos vândalos pelo governo romano, nas províncias da Numídia e Mauritânia, após a paz entre vândalos e romanos, e o reino expandiu-se mais dentro do norte da África e do Mediterrâneo. A capital dos vândalos era a cidade de Hipona. O reino ele foi conquistado pelo imperador bizantino Justiniano na Guerra Vândala, e o último rei dos vândalos foi Gelimero. Embora o povo seja lembrado principalmente por sua perseguição aos cristãos ortodoxos nicenos, os vândalos foram também patronos da aprendizagem. Grandes projetos de construção foram empreendidos, escolas floresceram e o norte da África promoveu muitos dos escritos mais inovadores e científicos do latim ocidental tardio. E sobre os burgúndios, que é um outro reino bárbaro, nós podemos citar que foi um povo de origem escandinava, que faz referência, esse nome burgúndio, faz referência aos habitantes que ocupavam o território da Borgonha. Os burgúndios eles migraram para se instalarem na Gália e na Germânia, durante o período do Baixo Império Romano. O povo burgúndio tentou se estabelecer na atual Bélgica, mas foram derrotados e expulsos por Aécio no ano de 436. Em seguida, se espalharam pelas bacias do Sânone e do Ródano, quando finalmente foram submetidos pelos francos. Conseguiram edificar ainda dois reinos importantes. O primeiro ele se instalou na margem esquerda do rio Reno e apoderou-se das terras de Worms, Speyer e Estrasburgo, que foram concedidas posteriormente pelo próprio imperador romano por ocasião de um pacto de trégua entre os dois povos. Mas em 436, as tropas do general romano Flávio Aécio se encarregaram de submeter os burgúndios e a completa destruição do território dos Worms. Já a destruição do reino burgúndio se deu pelas mãos dos hunos. O segundo reino burgúndio se formou por concessão do Império Romano e foi organizado na região de Sapáldia. Tornaram-se aliados dos romanos durante algumas décadas e os ajudaram a combater alguns povos. Os burgúndios acreditavam que o império de tal povo pudesse se organizar. Para isso, seus líderes negociaram com os senadores romanos uma expansão territorial e uma divisão de forças. Mas a consolidação do Segundo Reino foi marcada por muita violência e por muito sangue. Ainda assim, os burgúndios conseguiram expandir seu poderio até o sudeste da França, mas foram completamente dominados pelos francos e plenamente absorvidos. Durante o século V, os francos passaram a ocupar o norte da Gália. No governo de Clovis, em 494, os exércitos dominaram os visigodos e a região gaulesa. No decorrer dos governos francos e das suas dinastias merovingias e carovingias, a igreja e os nobres recebiam terras como recompensa da aprovação religiosa e apoio militar. Ao longo do século VII, os reis indolentes passaram a dar ou a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários públicos conhecidos como major-domos, ou prefeito do palácio. O mais conhecido deles foi Carlos Martel, que no ano de 732 liderou os francos na batalha, que impediu a expansão árabe que estava indo em rumo à Europa Central. Com essa conquista, Carlos fez com que seu filho Pipino, o Breve, garantisse a condição de rei dos francos. Apoiado pela igreja, Pipino empreendeu a conquista sob os territórios da Península Itálica. Na década de 770,
Carlos Magno, o filho de Pipino, subjugou os lombardos e saxões. Anos mais tarde, dominou uma parcela dos povos eslavos, e, estreitando laços com a Igreja, o Império Carolíngio vislumbrou a disseminação do cristianismo na Europa e restringiu o avanço da Igreja Bizantina. E, no ano de 800, o Papa Leão III nomeou Carlos Magno imperador da cidade de Roma. Com a morte de Carlos Magno, em 814, ocorreram intensas disputas territoriais pelos Cílios. O Tratado de Verdun, que aconteceu em 843, fixou a divisão do império em 3 novos reinos. Carlos, o Calvo, tornou-se o rei da França Ocidental. Luís, o Germânico, teve controle sobre a França Oriental. E Lotário tornou-se o rei da França Central. Com essa divisão, o poderio militar dos francos não conseguiu fazer frente às invasões dos normandos, magiares e árabes. Eles não conseguiram deter essas invasões e então, a partir disso, outros povos dividiram o antigo território franco. Os godos eram uma tribo germânica oriental que se originou na Escandinávia. Eles migraram para o sul e conquistaram parte do Império Romano. Os godos, então, foram divididos em 2 ramos. Os ostrogodos, godos do leste, que ocuparam a Península Itálica e os Balcãs, e os visigodos, godos do oeste, que ocuparam a Península Ibérica. Os visigodos criaram o reino visigótico na região da Espanha e sudeste da França. Diante da ameaça dos hunos, os visigodos foram auxiliados pelos romanos. Foi nesse momento que ocorreu boa parte do intercâmbio cultural entre eles. Os visigodos criaram, então, no sul da França, o reino de Toulouse, que durou até o ano 507, e na Península Ibérica, o reino de Toledo, que durou até o ano de 711. Sua presença influenciou a cultura dessas regiões. A hegemonia dos visigodos nas regiões de Toulouse e Toledo perdeu força a partir da invasão muçulmana, de forma que eles dominaram boa parte da Península Ibérica, fazendo com que os visigodos precisassem sair da região no ano de 711. Falando agora um pouquinho sobre os ostrogodos, eles foram responsáveis pela criação do reino ostrogótico, que foi um estado germânico. Eles também ocuparam a Península Itálica e regiões ao redor, durante o período de 493 a 552. Sucessor do reino Odoarco, foi originalmente criado quando os ostrogodos, sob o comando do rei Teodorico o Grande, invadiram a mando do imperador bizantino Zenão a Península Itálica e mataram Odoarco, o governante de fato da antiga Itália, né, da Península Itálica. E ele que tinha deposto o último imperador da Roma, né, que foi o do Império Romano do Ocidente, que foi o Rômulo Augusto. Sob o comando do imperador, né, do Teodorico o Grande, o seu primeiro rei, o reino ostrogótico alcançou seu apogeu, estendendo-se da Gália, né, que é onde se concentra a moderna França, que seria tipo o Ocidente, até a Sérvia, que seria o Oriente. E tipo, muitas das instituições do Império Romano do Ocidente foram mantidas nesse novo Império Ostrogótico. Porém, após a morte de Teodorico o Grande, esse império ele, entraria numa grande instabilidade política e que instigaria os povos bizantinos a invadirem onde se concentrava esse império, e assim dando início à Guerra Gótica, que durou de 535 a 554, na qual o império foi conquistado, né, o Império Ostrogótico, e assim dando fim, né, ao império. Saxões, anglos, vikings e dinamarqueses, vindos da Escandinávia, iniciaram suas invasões à Grã-Bretanha entre o período do século III e o século V, aproveitando-se das invasões que ocorriam nessa mesma época na Península Itálica. As ilhas britânicas até esse momento eram ocupadas pelos celtas e também pelos pictos, e sempre foram complicadas de serem defendidas, haja vista a sua distância do continente. Por isso até que os povos romanos lançaram mão de contratar mercenários entre os germânicos confederados, que era uma prática muito comum na época.
Dessa maneira, mais e mais povos bárbaros chegavam às ilhas, derrotavam os reis locais e aproveitavam para se estabelecer nessas terras. Os celtas continuaram a lutar incessantemente contra os anglo-saxões, mas acabaram por ser derrotados. Igualmente, sua religião, costumes e práticas foram absorvidos gradualmente através da cristianização das Ilhas Britânicas. Esses fatos acabaram sendo o tema do conto Rei Arthur e também dos Cavaleiros da Távola Redonda. Os suevos eles são mais uma tribo originária da atual Alemanha, mais precisamente eles tiveram origem na cidade de Stuttgart. Sem condições a fazer frente a tantas batalhas, os romanos eles acabaram sendo derrotados e entregaram a região da Gálica, que fica entre Espanha, mas também faz parte de Portugal, aos suevos. Apesar da resistência dos lusitanos, os suevos estabeleceram um reino a partir de 411 e fazem da cidade de Braga, que é localizada em Portugal, a sua capital. Eles serão cristianizados na segunda metade do século VI, quando quem governava era o rei Teodomiro. Ele acabou falecendo no ano de 570. Em 585, os visigodos eles derrotam os suevos e tornam os suevos vassalos do reino visigodo, que tinha sua sede em Toledo. E é isso. Valeu.